Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso ano bíblico, vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 26, em Cafarnaum. Lembrando, nós estaremos aqui estudando o resumo do meu resumo. Recomendo a todos os irmãos, vai lá no aplicativo da Bíblia, no ano bíblico, você pode fazer a leitura do capítulo completo e ouvir o audiobook também. Essas duas opções são disponíveis lá. É muito importante porque tem muitas coisas que eu gostaria de trazer aqui, mas não posso estar trazendo por causa do tempo, senão o vídeo vai dar mais de uma hora aqui. Então eu recomendo aos irmãos, entra lá, lê, vai ser muito bom para o nosso crescimento espiritual. E hoje, já no comecinho, já numa parte do meu resumo, a gente vai ter uma lição de evangelismo e de como preparar sermão com a própria vida de Cristo. Então vamos lá. Cafarnaum adaptava-se bem a servir de centro da obra do Salvador. Achando-se na estrada de Damasco a Jerusalém e ao Egito e ao mar Mediterrâneo, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava pela cidade, ou ali parava para descansar em seu jornadear, para lá e para cá. Aqui podia Jesus encontrar todas as nações e todas as classes, o rico e o grande, como o pobre e o humilde, e suas lições seriam levadas a outros países e a muitos lares. Olha aqui uma estratégia de evangelismo de Cristo. Ele foi para uma cidade em que era o centro ali, que todos eram obrigados a passar para ir para várias localidades que eram comuns as pessoas irem, para Jerusalém, para o mar Mediterrâneo, para Egito, para Damasco. E tinham que parar ali para pernoitar ou por algum outro motivo e depois seguiam viagem. E quando elas paravam ali, elas tinham um encontro com Cristo, e ali Cristo tinha uma mensagem especial para cada um. Hoje eu e você devemos usar desse tipo de estratégia, sim, para evangelizar. Se vamos fazer alguma coisa em lugar público, um local onde eu possa encontrar as pessoas, que elas possam ter o contato e depois levar essa mensagem também para outros lugares. Hoje nós temos a internet que facilita muito isso. Eu posso pregar para todo o mundo. Várias pessoas aqui no canal já vieram de todos os lugares do Brasil, lugares que eu nunca nem imaginei que alcançaria. Pessoas de fora, Moçambique, Angola, e por aí vai. Então, temos hoje ferramentas que Cristo, se ele tivesse aqui, ele com certeza utilizaria e conseguiria pregar para muitas pessoas. E muitas vezes, o que eu e você temos de fazer não é nada além de compartilhar, ou dar o like, ou se inscrever, que essas coisas ajudam também na pregação. Eu sei que é uma mensagem de Deus, eu estou vendo a mensagem, então eu vou lá e compartilho, ajudo que essa mensagem chegue a outros cantos, porque sozinho também nós não conseguimos levar muita coisa adiante. O canal tem crescido porque os irmãos têm vindo aqui, os irmãos dão like, os irmãos compartilham, e isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda a mensagem a chegar a outras pessoas. Não só aqui, mas tantos outros canais cristãos que tem que levar a mensagem. Então, hoje temos ferramentas que nos facilitam na questão tanto do evangelismo quanto de compartilhar a mensagem mesmo com todo mundo. Os ensinos dos escribas e anciões eram frios e formais, como uma lição aprendida de cor. Para eles, a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Seus ensinos eram substituídos pelas ideias e tradições deles próprios. Na acostumada rotina do culto, professavam explicar a lei, mas nenhuma inspiração de Deus lhes comovia o coração ou de seus ouvintes. A pregação, quando eu levo a mensagem, não devem ser palavras frias e vazias. Deve ter sentimento, deve ter amor, deve ter algo que mostre o amor de Deus por cada um de nós. Deve ter algo que mexa com a pessoa, que ela mostre o estado dela, mostre que Deus a ama mesmo assim e quer transformá-la. Esse é o tipo de mensagem que devemos levar hoje. Hoje, infelizmente, nossos púlpitos e os púlpitos cristãos de outras denominações está cheio de formalismo, de coach, fazendo com que as pessoas olhem para esse mundo
olhando para as coisas terrenas, olhando para a vida terrena, é prosperidade, é cura, é motivação. Você precisa, você vai conseguir, você, tentando inflar o eu em cada um de nós. E se não tivermos cuidado, essas doutrinas podem sim nos confundir e nos levar a essas doutrinas vãs que mais nos afastam de Deus do que nos aproxima. Sua obra era apresentar a verdade, a obra de Cristo e a nossa obra hoje. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido tal profundidade de sentido na palavra de Deus. Nossas pregações, nossas mensagens, a mensagem que temos de levar deve ser profunda na palavra de Deus. Eu devo abrir a Bíblia, devo analisar, devo estudar, devo me aprofundar. E quando eu for pregar, quando eu for levar a mensagem, levar desta mesma maneira, com profundidade, não conhecimentos rasos. Muitas vezes, e aqui é uma coisa que eu tomo para mim, que eu estou aprendendo com isso, eu deixo só a pincelada das coisas, porque as pessoas não têm hoje também muita paciência, não tem muita vontade, e às vezes você olha e você vê que as pessoas não estão afim daquilo. Talvez seja um erro meu e devo sim me aprofundar da maneira que deve ser, independente de alguns gostarem ou não, porque algumas pessoas vão ser impactadas com aquilo. E hoje em dia você sobe no púlpito e todo mundo está ali olhando no relógio, porque a coisa mais importante é a hora de sair para fazer o que tiver que for, ou para dormir, porque no próximo dia já vai trabalhar, ou para o seu almoço. E a palavra de Deus tem que ser cortada. Muitas vezes tem irmãos pedindo: irmão, desculpa, vou me alongar um pouquinho mais, porque as pessoas não têm paciência e não querem pessoas que fiquem ali muito tempo. Claro, tem que ter limites. Eu tinha uma igreja que todos os sábados o pastor que estava ali pregando, ele ficava sempre até 1h30 e fazia tudo, várias coisas ali, e era batismo, e era apelo, e era tudo. E não era um estudo da palavra em que aprofundava e que você ficava interessado, que você ficava ali encantado com os ensinos da palavra, que você nem viu o tempo passar. Não, era uma coisa que você via que estava se alongando demais, que eram formalidades, eram tradições, era aquela tentativa de motivar a igreja: irmãos, precisamos levar o evangelho, precisamos pregar, e na verdade era só as rotinas, os cultos, as tradições acontecendo, e não pregação da palavra com profundidade e com clareza de ensinos. Não eram luzes ali sendo brilhadas do púlpito, era assim formalismos. Tornava bela a verdade, apresentando-a de maneira mais positiva e simples. Sua linguagem era pura, refinada e clara, como a água de uma fonte. Temos de ser diretos, temos de ser simples, nada de ficar pintando um quadro, fazendo uma pregação, uma mensagem mirabolante para formar um ensino simples. A palavra de Deus é simples, o ensino de Deus é simples, devemos levar isso com simplicidade. Não devemos ficar enfeitando e querendo colocar ali um monte de coisa, dificultando a compreensão, dificultando o entendimento, dificultando que as pessoas aceitem aquilo, dificultando até que as pessoas mantenham a atenção no que está sendo dito, porque elas se desviam o foco por qualquer coisa. Hoje em dia, não sei se os irmãos viram o sermão do pastor Ted Wilson na conferência geral. Eu vi nesse último sábado e foi triste você olhar ali atrás na plataforma a pessoa com o celular digitando durante a mensagem. E tantas outras. Isso daí a gente vê na TV, na conferência geral ali na frente. Mas se a gente for no nosso culto, na nossa igreja, você vai ver todo mundo fazendo isso. As pessoas não estão mais ali na igreja para prestar o culto, não tem reverência, não tem um amor, um apego, elas estão fazendo outras coisas, porque não importa. Então, quanto mais nós aprofundarmos a palavra de forma simples e direta, que mova o espírito dos nossos irmãos a buscarem, a entenderem
Isso vai fazer com que essas coisas fiquem de lado no nosso culto e o foco e a atenção fiquem na palavra de Deus. Os rabis falavam duvidosos e hesitantes, como se as escrituras pudessem ser interpretadas significando uma coisa ou exatamente o contrário. Os ouvintes eram diariamente possuídos de uma incerteza cada vez maior, mas Jesus ensinava as escrituras com indubitável autoridade. Temos de saber o que estamos falando, temos que estudar, temos de ter conhecimento, não ficar em dúvida, não ter receio de pregar a palavra. Muitas vezes, e talvez seja um ponto aqui para eu refletir, talvez o irmão já tenha percebido, muitas vezes eu paro e penso no que vou falar, com receio de falar alguma coisa aqui que seja muito dura, porque muitas vezes quando a gente fala alguma coisa dura, afasta muitas pessoas. Eu sou ao contrário, quando eu escuto uma palavra dura, é justamente ali que eu me motivo, eu preciso de uma mudança. Mas a maioria das pessoas hoje, principalmente hoje, quando ouve uma palavra dura, já se afasta, já não quer, já não acha bom. Quantos sermãos, quantas pessoas já me falaram, preguei uma mensagem na igreja, nunca mais me chamaram para pregar, porque aquele tipo de mensagem não é aceita ali. Quantas vezes eu ouvi isso? Muitas vezes eu vou iniciar um sermão em alguma igreja nova justamente com uma mensagem assim, porque se for minha única oportunidade de pregar, que seja aquela mensagem que precisamos ouvir nos dias de hoje. Então, devemos ter autoridade, firmeza, conhecimento da palavra, sem ter dúvida, sem ter receio. Por mais que algumas palavras sejam duras, elas devem ser ditas. E isso é uma coisa que eu devo mudar. Talvez aí fique para o irmão refletir também se precisa mudar ou não. Jesus procurava quebrar o encantamento da cega preocupação que mantém os homens absorvidos com o terrestre. Colocava as coisas dessa vida em sua verdadeira relação como subordinadas às de interesse eterno. Não lhes passava, contudo, por alta importância. Ensinava que o céu e a terra se achavam ligados, e o conhecimento da divina verdade prepara melhor os homens para o cumprimento dos deveres da vida diária. Quando eu me conecto com o céu, quando eu aprendo do céu, quando eu aplico as coisas do céu em minha vida, elas vão me preparar, vão me deixar prontos para o meu dever diário aqui nessa terra. Hoje, as nossas mensagens, os nossos cultos estão focados nessa terra. Não só na nossa igreja é um pouco menos, mas também tem, e cada vez entrando mais essas questões de coach. Uma associação aqui no Brasil estava dando curso de coach para adolescentes, ensinando as pessoas a se enraizarem nessa terra, se absorvendo com as coisas aqui, onde o eu posso isso, eu vou conseguir, eu posso, e não Deus vai transformar a minha vida, Deus vai estar ao meu lado, Deus vai me ajudar a fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Se não for de Deus, eu não vou fazer. Se for de Deus, eu vou fazer. Tudo também no momento de Deus. Deus está no controle de tudo. Esse tipo de mensagem que nos desconecta dessa terra, nos conecta ao céu. Tem um bichinho hoje voando para tudo que é lado hoje aqui. Essa mensagem que nos desconecta da terra, nos conecta ao céu. Cria esse laço entre nós e o céu, essa comunicação. O céu está ligado à terra, nos prepara para a vida diária, sim, mas primeiramente, olhando ao céu, primeiro busquemos o reino de Deus, busquemos ajuntar o tesouro no céu. Suas ilustrações eram tiradas da vida diária e, conquanto simples, encerravam admirável profundeza de sentido. As aves do céu, os lírios do campo, a semente, o pastor, as ovelhas. Com essas coisas ilustrava Cristo, a verdade imortal. E sempre posteriormente, quando seus ouvintes viam essas coisas na natureza, elas lhe invocavam as palavras. As ilustrações de Cristo repetiam-lhe continuamente as lições. O que eu falei ontem, quando formos preparar uma mensagem, qual é o cotidiano da nossa vida? Como que nós vivemos hoje? Hoje poderia tomar um exemplo de um motorista dirigindo um carro. Poderia tomar um exemplo de tantas coisas que estão ao nosso redor hoje, que são mais comuns, que nos remetam ao céu. E toda vez que nós vejamos essas coisas acontecerem, estaremos vendo e relembrando as mensagens. Quando eu pregar, quando eu for ilustrar uma mensagem, devo buscar ilustrar
com exemplos cotidianos e exemplos verdadeiros. Uma vez eu tenho um amigo, estudou comigo, fez faculdade comigo, ele é católico, na época eu não tinha religião, era ateu, e ele falou, deu um exemplo que hoje eu vejo o quão ridículo é esse exemplo. Ele falou que se Jesus estivesse aqui hoje, no tempo de hoje, ele, na verdade, ele viu um padre falando, acho que era uma Canção Nova, uma TV católica, que se Jesus estivesse aqui hoje, ele não iria multiplicar o vinho e sim a cerveja, porque é a bebida que todo mundo toma. O quão exemplo ridículo é, mas seria, vamos dizer assim, um exemplo que estaria na realidade. Não usar um exemplo burro desse, mas um exemplo que esteja na realidade das pessoas, para que possamos compreender a palavra e toda vez que vermos esse exemplo, lembrarmos. Toda vez que eu penso nessa besteira que ele falou, eu penso, não acredito que alguém falou um negócio desse. Sim, falou uma besteira, mas a ideia em si que ele usou era uma ideia que vem de Cristo. Usar exemplos do cotidiano para levarmos a mensagem. O mais altamente instruído ficava encantado com suas palavras, e os incultos tiravam sempre delas benefício. Tinha uma mensagem para os iletrados e levava os próprios gentios a compreender que tinha para eles uma mensagem. Jesus sabia o momento certo de falar com todas as pessoas, e quando ele tinha uma plateia diversa, ele falava uma mensagem que impactava a todos. Quando ele falou com Nicodemos, ele usou palavras que Nicodemos compreenderia, e não foi as mesmas que ele usou com a mulher samaritana, mas ele pregou as mesmas mensagens para ambos. Nós vimos aqui no Descendentes de todas as Nações, anteriormente, aqui quando a gente estudou esses capítulos. Quando ele tinha uma plateia mais diversa, ele usava um outro tipo de linguagem, simples, direta, profunda, mas que tocava todos, pobre e rico. Aquele que tinha faculdade, aquele que não tinha só tinha só o ensino básico, aquele que era analfabeto, todos conseguiam entender a mensagem de Cristo, todos tinham profundeza no entendimento da mensagem de Cristo, porque era simples, era direta e trazia muito conhecimento. Uma coisa importante para nós, quando estivermos levando a mensagem aqui, Jesus observava com profundo interesse as mutações na fisionomia dos ouvintes. Ou seja, Jesus estava falando e estava observando o que estava acontecendo. Os rostos lhe exprimiam interesse e prazer, davam-lhe grande satisfação. Ou seja, ele via quando a pessoa estava feliz, quando ela estava recebendo a mensagem. Ele compreendia que a pessoa estava ali interessada, que ela estava motivada, que estava mexendo com ela, aquela mensagem. E hoje, quando eu e você vamos levar a mensagem, principalmente quando estamos no púlpito, devemos olhar para as pessoas dentro da igreja para percebermos se a mensagem está caminhando bem ou não, para tirarmos lições para uma possível próxima mensagem que formos levar, ou até para mudarmos o caminho ali que estamos da forma como estamos conduzindo a mensagem, para que ela seja melhor compreendida. Quando a verdade dita com clareza tocava algum acariciado ídolo, observava a mudança de fisionomia, o olhar frio de repulsa que mostrava não ser a luz bem recebida. Também vamos ver isso quando estamos pregando, quando vamos com a mensagem, principalmente quando falamos reforma de saúde. Você vai ver os olhos tortos dentro da igreja. Normalmente, quando começa a falar reforma de saúde, a pessoa já tira o telefone do bolso e começa a fazer outra coisa, porque ela não quer ouvir aquilo. Então, devemos também observar isso, para podermos entender se estamos falando as mensagens de forma correta ou não. Eu tive a experiência de um irmão, que eu preguei sobre a reforma de saúde, e encontrei ele quase um ano depois, foi antes da pandemia eu preguei, encontrei ele depois da pandemia, num encontro de casais que estava tendo, e ele falou, aquela sua mensagem sobre a reforma de saúde me fez pensar, me refletir, e hoje estou já 1 mês ou 2 meses sem comer carne, mudando minha alimentação. Amém? E é isso que devemos fazer. A maioria vai ignorar, a maioria vai rejeitar, mas um ou outro não conhece, mesmo dentro da igreja. Hoje em dia, quantas pessoas vão ao púlpito e levam um livro de Espírito de Profecia? Quantas pessoas vão ao púlpito e falam uma mensagem? Devemos reformar nossa vida, devemos sim reavivar, porque só o reavivamento leva à reforma.
Mas agora que surgiu a chama do reavivamento, temos sim de fazer todas as reformas que Deus pede em nossas vidas, porque essa chama vai nos motivar a fazer isso. Já estamos já com 20 minutos e tem muito texto aqui, eu vou dar uma pulada em alguns. Então vamos lá aqui. Terrível era o conflito entre o poder de Satanás e o próprio desejo de libertação. Aqui falando sobre o louco endemoniado. Aquela pessoa tinha um conflito grande entre Satanás e o desejo de libertação. E hoje, também, em nossas vidas, há um grande conflito entre o bem e o mal. As coisas desse mundo tentando nos absorver de tudo que é maneira. Sempre uma coisa nova para nos enraizar o interesse aqui nessa terra, para ficarmos mais próximos aqui. Seja um filme, uma novela, uma série, seja uma comida que está me prendendo aqui, seja o que for, seja a minha própria família, seja o que for, coisas nesse mundo vão tentar me enraizar aqui, um conflito entre o bem e o mal. Isso é importante. A causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, achava em sua vida própria. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensava fazer sua própria vida um grande carnaval. Não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Julgou poder gastar o tempo em extravagâncias inocentes. Uma vez no declive, porém, resvalou rapidamente. A intemperança, a frivolidade penetraram-lhe os nobres atributos da natureza e Satanás tomou sobre ele inteiro domínio. Ele pensou que um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma coisinha aqui, uma raizinha aqui, essa coisa aqui é só um entretenimento, ela não vai mudar minha vida, não vai me afetar. E aquilo ali foi tomando proporção em que ele caiu em total domínio de Satanás, onde ele não conseguia sair por si só. Demasiado tarde viu remorso, ou seja, quando ele percebeu, ele já não tinha forças em si mesmo para sair. Quando quis sacrificar fortuna e prazer para readquirir a perdida varonilidade, tornava-se incapaz nas garras do inimigo. Colocara-se no terreno do inimigo e Satanás tomara posse de todas as suas faculdades. Se nos colocamos no terreno do inimigo, estamos nos colocando em risco de perder todo o controle da nossa vida, perder toda a razão, ficarmos aqui absurdo. Quantos homens não estão mergulhados no mar de trevas da pornografia, destruindo seus casamentos, destruindo toda a sua vida, mergulhados em jogos? Quantas pessoas não estão mergulhadas em jogos que não conseguem sair? Vícios em apostas, em outras coisas desse tipo. As coisas desse mundo, a gente acha que vai ter controle. É só uma coisinha aqui, eu vou ter controle. Eu tô vendo aqui essas séries que falam, que mostram, contemplam homossexualismo, seja lá qual for a palavra. E as pessoas, não tem problema, porque aqui tem uma mensagem diferente, ali tem outra coisa. Ela fala, não fala só sobre isso, tem isso aqui, mas ela fala de outra coisa. E aí você vai vendo, contemplando, e quando vê, já está mergulhado ali e acha tudo que é tudo normal. Cada vez mais que nós deixamos que um pecadinho fique em nossas vidas, achando que não tem problema, que nós temos controle, estamos absortos a cair nas garras do inimigo, onde não teremos mais controle sobre nós. A história está se repetindo, tendo a Bíblia aberta diante de si e professando respeitar-lhe os ensinos. Muitos dos guias religiosos da nossa época estão destruindo a fé nela. Vou voltar aqui, tem uma coisa importante aqui. Nos dias de Cristo, os guias e mestres de Israel eram impotentes a resistir a Satanás. Ou seja, os guias e mestres de Israel estavam nas garras de Satanás. Negligenciavam o único meio pelo qual podiam opor aos maus espíritos. Foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno. Pela palavra de Deus, eu e você conseguimos vencer qualquer problema. Não importa onde você está. Eu não sei se a gente vai conseguir ler, mas tem um texto aqui que fala que não importa quão fundo você foi, a solução, Cristo é a solução. Pela palavra de Deus podemos vencer qualquer problema, não importa. É pornografia, é jogo, são as lascívias, cair no problema do adultério. Não importa qual seja o problema que você se enfiou, não importa se você está imerso nas trevas desse entretenimento que há hoje em nosso mundo.
Cristo é a solução. A palavra de Deus pode te salvar, pode te tirar disso. Não importa onde quer que você esteja, a palavra de Deus pode te salvar. Se agarre a Cristo, Ele é a solução para sair de qualquer que seja o problema. A história está se repetindo, tendo a Bíblia aberta diante de si, professando respeitar-lhe os ensinos. Muitos dos guias religiosos na nossa época estão destruindo a fé nela. Com a palavra de Deus, ocupavam-se em dissecar a palavra e estabelecer as próprias opiniões acima das declarações positivas. E muitos dos líderes, em vez de pregar a palavra, viver a palavra, mostrar que a palavra é a solução para todos os nossos problemas aqui dessa terra, que ela vai sim cortar nossas raízes aqui, nos conectar ao céu e vamos ter forças para viver nosso dia a dia aqui, compreendendo as lições que vêm do alto e conseguindo aplicá-las em nossa vida. Se tivermos isso em nossa mente, se a palavra for pregada dessa forma, poderemos sim ter forças para vencer e dar um bom testemunho aqui. Mas hoje, os nossos guias, eles estão focados em outras coisas. E a palavra em si, quando ela diz, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, isso é ignorado. E as pessoas são deixadas no mar agitado e elas não conseguem por si só. Muitas vezes as pessoas não conseguem, não firmaram base na palavra, em Cristo. Elas estão firmadas na igreja ou no pastor. Quantas pessoas não saíram da igreja, não se afastaram por causa da pandemia, porque as igrejas estavam fechadas? E assim acontecerá se nós não estivermos olhando para as palavras. Eu e você, como pessoas que estamos estudando, devemos levar essa mensagem, devemos pregar a palavra em si e não deixar a deriva o que os líderes, conforme eles acham que é melhor, conduza. Devemos conduzir pela palavra e assim levar pela palavra. Vou ler esse texto, que é aquele que eu falei. O meio que podemos vencer o maligno é aquele qual Cristo venceu, o poder da palavra. Para a gente encerrar, são derrubadas as defesas da mente. Não tem barreira contra o pecado. Uma vez que as restrições da palavra e seu espírito são rejeitadas, homem algum pode saber que a profundeza da degradação é capaz de medir. No momento que eu rejeito a palavra, no momento que eu tiro as restrições que a Bíblia me impõe restrições para a minha liberdade, porque quando eu estou no terreno inimigo eu já não tenho liberdade, eu sou escravo. Então essas restrições é uma barreira de proteção para que eu não caia e seja ali, não fique como aquele endemoniado em que queria sair, mas por si só não conseguia. No momento em que eu tiro a palavra da minha vida, eu estou completamente entregue ao domínio de Satanás. Eu devo colocar a palavra em minha vida, por mais fundo que você possa ter ido. Pelo poder da palavra, eu e você podemos sair dele. Aquele endemoniado, ao ir na sinagoga, ao ver Jesus, ele viu ali a luz, a chance de ser liberto. Na hora que ele deu o passo, por estar totalmente entregue, as palavras que vieram à boca dele não foram as palavras dele, foram as palavras do demônio que estava nele. Jesus compreendeu e leu o coração daquele homem. Não deu ouvidos em si às palavras, ele ouviu as palavras, mas ele sabia que aquelas palavras não eram o que aquele homem queria. Aquele homem queria libertação, e essa libertação foi dada a ele. Se eu e você hoje estamos com algum problema que está nos enraizando nos terrenos de Satanás, Jesus pode nos libertar. Pode ser que as palavras não saiam da nossa boca, mas se dermos um passo de fé e acreditarmos que o poder da palavra tem poder para me libertar, assim Jesus o fará. Cabe a mim e a você tomarmos a decisão hoje. Não vou dizer que vai ser fácil, cada um tem as suas dificuldades, mas a salvação e a libertação para qualquer que seja o seu problema em Cristo Jesus. Vamos encerrar aqui, já estamos chegando a 30 minutos. Tem algum comentário sobre o que a gente falou, sobre o texto, alguma outra coisa que o irmão leu? Tem muita coisa que eu pulei aqui mais de 5, 6 parágrafos que eu tinha separado, um resumo do meu resumo. Então, deixa nos comentários que a gente comenta.
e cresce juntos, para a gente estudar juntos. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou estar tirando qualquer dúvida. Espírito de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, possamos aplicar as lições que aprendemos aqui de evangelismo em nossas vidas, a lição de como devemos levar a mensagem contigo. Pai querido, por favor, nos ajude também a termos força e aplicarmos toda a palavra em nossa vida, Senhor. Que a palavra seja uma barreira de proteção a nós e que possamos, Senhor, ter a certeza que com o poder da palavra podemos vencer qualquer coisa, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.